Na região da Argólia, 2 irmãos lutavam por herança deixada pelo finado rei de Argos. Acrísio venceu a disputa fraternal e se tornou o novo rei de Argos, enquanto seu irmão, conhecido como Preto, partiu para o exílio. Como rei, Acrísio falhava em ter um filho homem para sucedê-lo, e até agora só havia concebido a bela princesa Danae. Insatisfeito, ele recorreu ao oráculo, que lhe deu a funesta notícia de que ele jamais teria um filho varão e que seu neto que estava por vir seria responsável por sua morte. Após a visita ao oráculo, Acrísio foi tomado por uma paranoia e via inimigos em todos os cantos. O rei não permitia que nenhum homem se aproximasse de sua filha, para assim evitar que a terrível profecia se cumprisse. A paranoia do rei só aumentava, e por isso ele trancou sua filha em uma torre de seu palácio, enclausurada em uma cela sem janelas. A princesa passou a sofrer com a solidão, e desesperada, ela orou aos deuses. Zeus do alto do Olimpo ouviu o clamor da bela princesa Danae. O Deus Supremo ficou encantado com a pobre mortal e decidiu lhe fazer uma visita. A princesa costumava ficar abaixo da claraboia de sua cela, por onde entrava a luz do sol, quando de repente, uma gota dourada pinga em seu rosto. Uma verdadeira chuva de ouro caiu sobre a donzela, e esta chuva não era nada mais, nada menos que o próprio Deus Supremo, que usou desta forma inusual para se unir com a jovem. Ao saber do nascimento de seu neto, o rei Acrísio fica furioso. Ele suspeitava que seu irmão Preto tivesse engravidado sua filha, e assim tentasse reivindicar o trono no futuro. O rei, fora de si, toma uma atitude drástica para punir a suposta traição de sua filha. Ele decide colocar a princesa e seu bebê em uma arca e jogá-los ao mar, esperando assim que o oceano desse um fim às suas vidas. Por dias a arca flutuou sobre as águas, enquanto Danae aguardava seu fim. Contudo, este não era o destino traçado pelos deuses. A pedido de Zeus, Poseidon conduz a urna até Céfiro, onde Perseu e sua mãe são resgatados por Díctes, um pescador que era irmão do rei Polidecto. O humilde pescador acolheu a mãe e criou Perseu como se fosse seu filho. O garoto cresceu e se tornou um homem belo, forte e corajoso. Certo dia houve uma festa no palácio, e Díctes e seus protegidos foram convidados para os festejos. O rei se encantou por Danae, mas percebeu que ela estava sempre protegida por seu filho ciumento. É chegado o momento em que são oferecidos presentes ao rei. Os convidados lhe traziam joias como presentes e tecidos finos. Então chegou a vez de Perseu, que era apenas um pescador como seu pai de criação, e não tinha nada de muito valor a oferecer. Por isso ele disse que não era rico, portanto não tinha joias nem nada precioso para presentear, mas traria a cabeça de Medusa se assim o rei desejasse. O rei percebe que esta é a oportunidade perfeita para afastar Perseu de sua mãe. O rei então disse que se o jovem era tão corajoso, que trouxesse a cabeça da Górgona como presente. O herói não vacilou e aceitou o desafio que lhe foi apresentado. Ele sabia que era filho de Zeus, e por isso sentia um grande poder dentro de si, e que certamente ele estava destinado a realizar grandes feitos. Assim Perseu partiu, sem temor, ao encontro de seu destino. Perseu havia partido em uma aventura que tinha como objetivo encontrar e exterminar a terrível Górgona, conhecida como Medusa. Por um bom tempo, o herói vagou pela Grécia atrás de pistas do paradeiro de tal criatura, mas nada encontrava. Mas Perseu contava com o apreço dos deuses, e por isso ele passaria a receber auxílio divino em suas buscas. Hermes, o deus mensageiro, forneceria ao jovem conselhos preciosos, que encaminhariam Perseu rumo ao seu destino. O deus disse que a coragem e a habilidade do jovem não eram suficientes para derrotar a Górgona. Ele precisaria de equipamentos especiais para cumprir tal missão. Estes artefatos estavam sob a guarda das ninfas do norte.
Mas o paradeiro destas ninfas só era conhecido pelas greias, as senhoras cinzentas. Hermes, conhecedor de todos os caminhos, guiou Perseu até a caverna onde as greias se escondiam. Antes de partir, o deus presenteou o herói com uma espada divina, confeccionada nas forjas de Hefesto. Sua lâmina nunca perdia o fio, era realmente uma arma incrível. Agora sozinho, Perseu adentrou o esconderijo das greias. A caverna era escura, iluminada apenas por poucas velas. Perseu então avistou as velhas cinzentas no fundo da caverna. Elas, apesar de serem 3, compartilhavam um único olho que revezavam entre si. Perseu sabia que tinha que conseguir arrancar das senhoras o paradeiro das ninfas do norte, mas ameaçá-las com violência seria infrutífero, tendo em vista que as 3 velhas eram imortais. Mas o astuto Perseu visualizou uma oportunidade. Ele se aproximou sorrateiramente por trás das cinzentas. No momento em que uma delas ia passar o olho para a outra, Perseu foi mais rápido e roubou das mãos dela seu único olho. As greias ficaram desesperadas e exigiram que Perseu devolvesse o olho. Mas ele disse que só devolveria a visão às greias se elas lhe revelassem onde as ninfas se escondiam. Caso contrário, elas passariam a eternidade na escuridão. Sem alternativa, as velhas cinzentas cumpriram a exigência de Perseu, e este devolveu às senhoras o olho que elas tanto prezavam. Perseu se dirigiu ao idílico país dos Hiperbóreos, a terra na qual o sol nunca se põe. Lá viviam as ninfas do norte. Elas aguardavam a chegada do herói e receberam-no com toda hospitalidade, assim como manda os desígnios de Zeus. As belas donzelas apresentaram a ele os artefatos necessários para que Perseu pudesse cumprir sua missão. As ninfas calçaram o jovem com sandálias aladas semelhantes à de Hermes. Entregaram-lhe o sagrado elmo cedido por Hades, que proporcionava ao portador o poder da invisibilidade. E por fim, lhe deram uma sacola tecida com fios especiais, que serviria para guardar seu precioso troféu. Perseu receberia ainda a mais ilustre das visitas. A esplendorosa deusa Atena, meia-irmã do herói e filha predileta de Zeus, se apresentou para prestar seu imprescindível auxílio. Ela ofereceu a seu irmão seu belíssimo escudo, a égide sagrada que um dia já havia pertencido ao próprio Zeus. Completamente equipado, Perseu então partiu para seu encontro com o monstro. Ao chegar no esconderijo da criatura, diversos guerreiros petrificados enfeitavam a entrada do esconderijo, como se fossem estátuas. Para a surpresa de Perseu, 2 outras górgonas dormiam perto da entrada do covil. Estas eram Estênio e Euríale, irmãs de Medusa. Perseu fez uso do elmo de Hades e, invisível, conseguiu passar pelas guardiãs. Medusa, a terrível górgona amaldiçoada, sentiu a presença de um invasor. Ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que estava acontecendo, já que Perseu continuava invisível. Mas ele tinha um empecilho. Ele sabia que, em hipótese alguma, poderia encarar a criatura. Caso contrário, ele se tornaria mais uma estátua para a coleção de Medusa. Perseu avançou cautelosamente e, com os olhos fechados, tentou se guiar pelo som das serpentes que sibilavam nos cabelos de Medusa. Mas o herói acabaria acidentalmente chutando uma pedra, e o barulho gerado revelou sua posição. Medusa disparou uma de suas poderosas flechas contra Perseu, atingindo seu elmo e arrancando-o de sua cabeça. Agora Perseu era um alvo fácil para Medusa, que disparou mais flechas contra o herói. Com o mais puro reflexo, Perseu bloqueou as flechas com o escudo. E foi neste momento em que ele viu seu próprio reflexo na camada interior do escudo. E como se tivesse recebido um sopro de sabedoria de Atena, Perseu concebeu uma nova estratégia para combater o monstro. Ele correu para se proteger atrás da pilastra mais próxima, enquanto Medusa disparava contra ele. Por meio do reflexo do escudo,
Ele pôde ver a criatura se aproximando por suas costas. Perseu conteve seus nervos, esperou até que a criatura estivesse exatamente onde ele queria. Com um giro perfeito, Perseu conseguiu golpear em cheio o pescoço de Medusa, separando sua cabeça de seu corpo. A criatura estava morta, e Perseu havia realizado a missão, que parecia impossível. O herói colocou a cabeça da Górgona na sacola especial que havia recebido das ninfas. Mas, para a surpresa do jovem, do sangue que escorria do corpo de Medusa, surgiram duas criaturas: Crisaor, o gigante da espada dourada, e o belíssimo cavalo alado Pégaso. Eles eram filhos da relação entre Poseidon e Medusa. Fazendo uso das sandálias aladas, Perseu alçou o voo e deu início ao seu retorno para casa. Mas em seu caminho ele ainda se depararia com alguns encontros inesperados. Perseu havia derrotado a terrível criatura conhecida como Medusa e retornava para casa trazendo a cabeça do monstro como troféu. Enquanto ele sobrevoava o norte da África, ele se deparou com o poderoso Titã Atlas. O Titã foi castigado por Zeus a sustentar a abóboda celeste, por ter se oposto aos deuses olímpicos durante a Titanomaquia, a grande guerra entre deuses e titãs. Perseu se apresentou a Atlas e lhe pediu pousada em suas terras. Ele disse que estava cansado, pois havia concluído uma árdua tarefa ao derrotar Medusa. Atlas duvidou que Perseu seria capaz de tal feito, e por isso não daria abrigo ao mentiroso. Perseu, para provar que falava a verdade, retirou a cabeça de Medusa da sacola. O herói exibiu seu troféu ao Titã, que após cruzar o olhar com a Górgona, começou a se petrificar. Ele se tornou uma enorme montanha, na qual seu pico se apoiavam os céus. Perseu deixou a terra de Atlas para trás, e o destino levaria a mais um encontro inesperado. Dias antes, na corte do rei Cefeu, sua orgulhosa esposa, a rainha Cassiopeia, se gabava da beleza de sua belíssima filha, chamada Andrômeda. Sem nenhum pudor, ela proferia que sua filha era mais bela que as Nereidas, divindades marinhas filhas de Nereu, o velho mar. Entre as Nereidas havia Anfitrite, a rainha dos oceanos e esposa de Poseidon, que se sentiu ofendida ao saber que uma mortal se julgava superior a ela. O orgulho desmedido da rainha Cassiopeia fez com que o reino de seu marido fosse punido pelo deus dos mares. A pedido de sua esposa, Poseidon fez com que grandes ondas castigassem aquele reino, e parecia que ele estava fadado à destruição. Mas um oráculo afirmou que havia uma forma de apaziguar a fúria dos deuses, mas para isso, a bela princesa Andrômeda deveria ser sacrificada. A princesa foi acorrentada a uma rocha, onde seria entregue como oferenda a um monstro marinho conhecido como Ceto. A princesa foi abandonada, à espera de seu terrível destino. Mas por obra das Moiras, as deusas do destino, Perseu cruzava os céus daquele reino, justamente naquele momento. O monstruoso Ceto emergiu das profundezas para clamar seu tributo, mas Perseu não estava disposto a permitir que isso acontecesse. Com o extermínio do monstro, Andrômeda estava a salvo, e Perseu rompeu as correntes que prendiam a princesa. Cefeu e Cassiopeia concederam a mão da bela princesa ao herói, e assim Perseu e Andrômeda se casaram. O rei concedeu uma embarcação para Perseu, e com sua esposa ele partiu para concluir sua tarefa. O herói retornou para casa, para a surpresa de todos os cidadãos, pois ninguém acreditava que o jovem retornaria com vida. Durante sua ausência,
O rei tentou obrigar a mãe do herói a se casar com ele, contra sua vontade, mas Danae resistiu às investidas do rei. Com o auxílio de Dictys, ela buscou refúgio no templo de Atena, para evitar que fosse violada. Ao saber do ocorrido, Perseu foi tomado pela fúria e se dirigiu ao palácio real para acertar as contas com o rei. Polidecto estava cercado de guardas e estava decidido a pôr um fim na vida de Perseu. Perseu enfrentou os guardas, mas percebeu que eles eram muito numerosos e sua vitória seria impossível. Por isso ele sacou a cabeça de Medusa, petrificando todos os seus adversários. O infame Polidectes também foi petrificado, imortalizando sua covardia em sua pose final. Dictys, irmão do rei e pai de criação de Perseu, foi escolhido para ocupar o trono vago e se provou um rei justo e bom. A fama de Perseu se espalhou por toda a Grécia, e Acrísio, pai biológico do herói, temendo a profecia que seu filho seria responsável por sua morte, decidiu fugir, para assim escapar da vingança do jovem. Mas Perseu não buscava vingança, e devido à sua fama, ele era bem recebido onde quer que fosse. Em um reino distante, ele foi convidado para participar dos jogos em honra aos deuses. Em uma das provas dos jogos, Perseu arremessou o disco com uma força incrível, e por isso o disco invadiu a área onde os espectadores observavam os jogos. O disco atingiria acidentalmente a cabeça de um idoso, matando-o instantaneamente. Este era Acrísio, que mesmo disfarçado, não conseguiu evitar seu destino. Perseu devolveu seu escudo à deusa Atena e lhe ofereceu a cabeça de Medusa como tributo. A deusa da sabedoria fixaria a cabeça da Górgona em sua égide. O herói Perseu fundaria a gloriosa cidade de Micenas, e o sangue que corria em suas veias daria origem a uma descendência gloriosa. Entre seus descendentes estava Hércules, o maior de todos os heróis. O nome do homem que exterminou a perigosa Górgona se tornaria sinônimo de heroísmo e coragem, e sua lenda ecoaria pela eternidade. As histórias da mitologia grega são repletas de grandes heróis, mas nenhum deles enfrentou desafios tão difíceis quanto Hércules. Sua história começa quando Zeus, o deus supremo do Olimpo, se encantou mais uma vez por uma bela e jovem mortal. Seu nome era Alquimena. Ela já era casada com o rei Anfitrião de Tirinto, mas em certo momento, Anfitrião teve que partir com seu exército para combater a cidade de Tebas. E assim, Zeus se aproveitou da ausência do rei para visitar a rainha. O deus tomou a forma de Anfitrião e assim se uniu com Alquimena, que nada suspeitava. Ao retornar para casa, após sua campanha militar, Anfitrião suspeitou da infidelidade de sua esposa e ordenou que ela fosse queimada em uma fogueira. Mas Zeus então surgiu e impediu que Alquimena fosse imolada. Ele revelou ser o pai de um dos bebês que a rainha estava esperando, pois Alquimena estava grávida de gêmeos e um dos bebês era do rei. Anfitrião então se sentiu honrado em criar o filho do deus dos deuses e perdoou sua esposa. Zeus tinha grandes planos para aquela criança. Uma profecia dizia que o primeiro bisneto do herói Perseu seria rei da gloriosa cidade de Micenas. Alquimena era neta do herói, portanto seu filho teria direito à coroa. Contudo, sua prima também estava grávida. A deusa Hera estava furiosa com a infidelidade do marido, e por isso ela obrigou Ilítia, a deusa dos partos, a adiantar o nascimento de Euristeu. Devido ao nascimento prematuro de seu primo, Hércules perdeu o direito à coroa da gloriosa cidade de Micenas. Após um parto difícil, finalmente Hércules e seu irmão Íficles vieram à luz. O bebê Hércules era muito mais vigoroso, e por isso não havia dúvidas de qual era o filho do Senhor do Universo. O ciúmes de Hera chegou a um nível incontrolável, e em um surto de ira,
ela decidiu enviar 2 serpentes venenosas para matar os bebês. As serpentes deslizaram até a cama, onde Hércules e seu irmão Íficles dormiam. Alquimena acordou assustada com o choro de Íficles e se deparou com o bebê Hércules, estrangulando as 2 cobras com suas próprias mãos. Temendo sofrer novas represálias da deusa, Alquimena levou seu filho até a floresta e lá ela o abandona em uma trilha, esperando que ele fosse recolhido por alguém. Contudo, o destino fez com que 2 deusas cruzassem o caminho do bebê abandonado. Estas eram Atena e Hera. Sem saber que se tratava de Hércules, as deusas ficaram impressionadas com o vigor da criança. Atena o abençoou com uma coragem e astúcia superior. Hera lhe ofereceu seu seio e o amamentou com seu leite divino. Tal alimento lhe concedeu uma força superior a praticamente todos os outros semideuses. Hércules sugou o seio de Hera com tanta força que, devido à dor, ela afastou o bebê, e um jato de leite divino alcançaria os céus, dando origem à Via Láctea. Impressionada pelo evento, Atena reconheceu que aquele bebê só poderia ser filho de Zeus e, portanto, seu irmão, e que por isso ela o devolveria à sua mãe. Hera, ao perceber o engano que cometeu ao amamentar o filho de sua rival, ficou ainda mais furiosa e com um enorme desejo de vingança. Ao saber do retorno de Hércules de volta ao lar, um adivinho chamado Tiresias disse: celebremos o retorno da criança, que um dia livrará o mundo de todo tipo de monstro e, devido aos seus grandes feitos, garantirá um lugar no Olimpo ao lado de seu pai. Hércules, o poderoso filho de Zeus, desde sua juventude, mostrava sinais do grande herói que se tornaria. Mas o destino ainda lhe reservava grandes provações. Hércules era súdito do rei Euristeu, que era seu primo e só conseguiu sua coroa graças à deusa Hera, que não desejava que o filho bastardo de Zeus herdasse a coroa. Era a contragosto que Hércules obedecia a seu primo. Mas quando este resolveu lhe impor seus primeiros trabalhos, desgostoso, o herói decidiu ir ao oráculo de Delfos para saber se deveria continuar a obedecer o homem que ele considerava inferior a si. O oráculo lhe disse que a cada trabalho que realizasse, o poder usurpado por Euristeu seria diminuído e a glória de Hércules só cresceria. Mas Hércules ainda tinha alguma esperança de receber do oráculo a notícia de que não precisaria obedecer Euristeu e por isso ficou transtornado. Se aproveitando da vulnerabilidade do herói, a deusa Hera plantou a semente da loucura em sua cabeça. Hércules passou a ver as mais terríveis criaturas e com ela travou grandes batalhas. Mas tudo não passava de alucinações. Ao se recuperar dessa loucura selvagem, Hércules tinha sangue em suas mãos. E seus filhos e sua esposa jaziam mortos aos seus pés. Ao se dar conta do ocorrido, Hércules partiu para o exílio e em terras distantes permaneceu em grande depressão. Hércules foi encontrado por Teseu, que sempre foi um grande admirador do herói. Ele lhe estendeu a mão e reergueu o filho de Zeus. O tempo sararia as feridas do poderoso herói, e ele decidiu retornar para Micenas e se colocar a serviço do rei Euristeu, assim como queriam os deuses. E assim, ele poderia purificar seus terríveis pecados cometidos contra sua família. Hércules havia se colocado a serviço de seu primo Euristeu, rei de Micenas, mas o rei temia que seu poderoso primo tentasse tomar seu trono no futuro, e por isso Euristeu lhe impôs um trabalho que parecia impossível. Ele deveria exterminar um gigantesco leão que aterrorizava as florestas da Argólia. Tal fera atacava os rebanhos da região e, após devorar alguns homens, desenvolveu um apreço pela carne humana. Diziam que o leão era filho do monstruoso Tifão e da maligna Equidna, e por isso havia boatos de que seu couro era invulnerável às armas tradicionais. Hércules, armado com um arco e flecha e seu poderoso porrete, partiu para caçar a criatura.
O herói passou algum tempo nas florestas de Nemeia, em busca do leão, até que finalmente encontrou rastros que o levariam até a caverna onde o monstruoso felino se escondia. Hércules adentrou o covil do monstro, que estava repleto de ossos de animais e crânios humanos. E do fundo da caverna, era possível ouvir o som da respiração do grande animal. Hércules então se deparou com a fera, e o animal soltou um poderoso rugido, que faria qualquer homem tremer. Mas Hércules não era um homem qualquer, pois o sangue de Zeus corria em suas veias. O semideus disparou uma flecha contra a cabeça do animal, mas ela ricocheteou em seu couro impenetrável. Furioso, o gigantesco leão saltou sobre Hércules para devorá-lo. Hércules e o leão partiram um de encontro ao outro. O leão expôs suas poderosas garras, enquanto Hércules ergueu sua clava. O herói atingiu a cabeça da criatura com um golpe devastador. Mas apesar da força do golpe, o leão resistiu ileso ao ataque. Percebendo que suas armas eram inúteis, Hércules e o leão partiram para um combate corpo a corpo. O leão cravou suas garras em seu adversário, que sofria com a dor lancinante de seus ferimentos. Hércules conseguiu envolver o pescoço do animal com seus braços e deu início a um estrangulamento mortal. O leão de Nemeia não conseguiu resistir à força do herói e sucumbiu. O poderoso leão estava morto. Fazendo uso das garras do próprio animal, Hércules conseguiu arrancar seu couro e retornou a Micenas. Euristeu, ao ver Hércules se aproximar vestido com a pele do animal, temeu por sua vida e correu para se esconder dentro de um tonel de metal. E assim Hércules completou seu primeiro trabalho, dando um importante passo a caminho da glória. Como seu segundo trabalho, o rei Euristeu determinou que Hércules deveria pôr um fim a uma criatura que vivia na região de Lerna. Essa criatura era um monstro terrível, filho de Tifão e Equidna, e era conhecida pelo nome de Hidra. O valente herói contava com o auxílio de seu sobrinho Jolau, que era seu companheiro inseparável desde a juventude. Eles se deparariam com um vilarejo arrasado pela criatura, e um dos poucos sobreviventes indicou o caminho para o covil da besta. A Hidra habitava o sinistro pântano de Lerna. Hércules e seu sobrinho desbravaram um pântano pestilento em busca do esconderijo da criatura. A Hidra se encontrava intocada em uma caverna, e para retirar a criatura de seu covil, Hércules fez uso de seu arco, disparando flechas flamejantes para dentro da caverna. Foi quando de dentro da caverna surgiu a poderosa Hidra, furiosa e sedenta para devorar aqueles que ousaram interromper seu descanso. O monstro possuía várias cabeças, e de suas goelas saíam urros ensurdecedores. Apesar de seu grande porte, Hércules era extremamente ágil e conseguia se esquivar dos ataques da besta. Com o golpe de sua poderosa clava, o herói começou a esmagar as cabeças do monstro. Mas para sua surpresa, para cada cabeça destruída, nascia duas em seu lugar. Em um frenesi bárbaro, o herói, usando uma espada, começou a decapitar as cabeças da Hidra. E logo em seguida, o dobro de cabeças ressurgiam. Jolau gritou para que Hércules parasse, pois só estava tornando a tarefa ainda mais difícil. Então seu sobrinho teve a ideia de cauterizar as feridas de onde nasciam as novas cabeças. Assim, enquanto Hércules cortava as cabeças, seu sobrinho cauterizava as feridas com uma tocha. Desta forma, uma cabeça após a outra iam sendo derrotadas. A deusa Hera, inimiga de Hércules, ao ver o herói derrotando mais uma criatura, mandou caranguejos ajudarem a Hidra. Mas eles conseguiram apenas distrair o herói por pouco tempo e acabaram esmagados. Hércules e Jolau derrotaram a última cabeça, que mesmo separada de seu corpo, continuava viva. O herói a jogou dentro de um buraco e a soterrou com uma enorme pedra. Hércules e Jolau retornariam vitoriosos para Micenas. A deusa Hera honraria os esforços de seus lacaios, que lutaram em seu nome, registrando-os nas estrelas, criando assim
a constelação de Câncer. Hércules já havia derrotado o Leão de Nemeia e a Hidra de Lerna, dois poderosíssimos oponentes. O plano do rei Euristeu de pôr um fim à vida de Hércules não estava dando certo, e seu rival ficava cada dia mais popular. Sem saber como derrotar seu primo, Euristeu tem uma grande ideia e atribui 2 novos trabalhos ao herói. Hércules deveria trazer vivos a Micenas 2 criaturas, a corça de Cerineia e o javali de Erimanto. A corça de Cerineia era um dos animais mais arredios que existia. Capturá-la seria quase impossível, e trazer o poderoso javali sem matá-lo era ainda mais improvável. Euristeu sabia que Hércules não retornaria sem os animais, pois para o herói, admitir o fracasso era impensável. Hércules então partiu, e o rei tinha certeza que jamais veria Hércules novamente. Mais de 1 ano se passou, sem que o herói conseguisse encontrar a arisca corça. Ela não era uma corça qualquer, ela era simplesmente esplêndida. Tinha chifres de ouro e cascos de ferro. A criatura era uma das 5 corças sagradas, criadas pela deusa Ártemis, mas era a única que vivia livre. As demais serviam à deusa, puxando sua carruagem. Finalmente Hércules conseguiu se aproximar da corça e atirou uma flecha em uma de suas patas. Ferida, a corça não conseguia mais correr e acabou sendo agarrada pelo herói. Foi quando apareceu a deusa Ártemis, que questionou o porquê o herói estava cometendo tamanho sacrilégio. Hércules então explicou que, por designação do oráculo de Delfos, ele estava a serviço do rei Euristeu, e que após apresentar a corça ao rei, o animal seria liberto. A deusa assim permitiu que Hércules seguisse sua viagem. Após amarrar a corça, o herói iria tentar capturar o poderoso javali de Erimanto. A criatura era muito forte, e por isso Hércules teria que usar de sua astúcia para capturá-lo. Hércules lutou contra o javali, mas a grande força do animal impedia que o herói o subjugasse. Como não podia matá-lo, ele iria cansá-lo. O herói perseguiu o javali, conduzindo-o para uma área onde a neve se acumulava no chão. O grande javali tinha que fazer um esforço enorme para se deslocar na neve alta, e por isso acabou sendo vencido pela fadiga. Depois que o animal tombou exausto, Hércules amarrou suas patas e o capturou. Para o espanto de todos, Hércules chegou ao palácio de Micenas, trazendo a corça e o javali. Euristeu mais uma vez se apavorou ao ver tamanha criatura e novamente se escondeu dentro de seu barril de bronze. Desta forma, Hércules cumpriu mais 2 de seus trabalhos. O rei Euristeu de Micenas estava frustrado por não conseguir se livrar de Hércules, e a cada trabalho realizado, o herói acumulava mais glórias. Por isso, o rei decide impor a Hércules um trabalho degradante, indigno para um homem filho de Zeus. O herói deveria limpar em um único dia o grande estábulo do rei Álgias em Elis. O estábulo não era limpo há muito tempo e acumulava toneladas de esterco dos animais. Euristeu acreditava que, além da dificuldade da tarefa, Hércules se recusaria a realizar um trabalho tão indigno. Porém, o herói humildemente se curvou ao desejo do rei e partiu para o reino de Álgias, pois a necessidade de se purificar de seus pecados era mais importante que seu orgulho. Hércules se apresentou perante o rei Álgias e ofereceu seus serviços para limpar os estábulos, mas sem comunicar que estava ali a serviço do rei Euristeu. O filho de Zeus negociou com Álgias o pagamento de tal trabalho, e ambos chegaram a um acordo. O rei acreditava que limpar o estábulo em apenas um dia seria impossível, e por isso ele prometeu 1/10 de seu grande rebanho ao herói. Caso Hércules fracassasse em terminar o trabalho em apenas um único dia, ele nada receberia. O rei chamou seu filho para testemunhar o acordo. É entregue uma pá a Hércules, mas ele a coloca de lado e se dirige em direção ao rio Alfeu.
Usando sua força descomunal, Hércules arremessa grandes rochas no rio, desviando seu curso em direção aos estábulos de Álgias. As águas do rio atravessaram as portas do estábulo e levaram consigo toda a imundície. Após a limpeza, Hércules permitiu que o rio voltasse ao seu curso natural. O rei Álgias, ao ver que os estábulos estavam limpos e que Hércules nem havia sujado suas mãos, ficou perplexo. Quando Hércules foi cobrar seu pagamento, o rei declarou jamais ter feito tal acordo. Mas o honrado Fineu, filho do rei, afirmou ter testemunhado tal ato. Furioso com a traição, o rei expulsou Hércules e seu filho, mas Hércules não aceitaria tal humilhação. Ele reuniu um exército de tebanos e destronou o rei Álgias, colocando o príncipe Fineu no trono que era de seu pai. E assim, Hércules havia realizado mais um trabalho. Após limpar os estábulos do rei Álgias, Hércules deveria ir até a Arcádia e se livrar das estinfálidas, que eram aves de rapina gigantescas, que aterrorizavam a região perto do lago Estífalo. Estas terríveis aves tinham bicos e penas de ferro e atacavam suas vítimas atirando suas penas metálicas afiadas. Não parecia possível realizar tal tarefa por meio da força bruta, e por isso ele deveria resolver seu desafio por meio da astúcia. Para isso, a ajuda de sua irmã Atena, a deusa da sabedoria, foi providencial. A deusa lhe presenteou com um instrumento musical feito nas forjas sagradas de Hefesto. Fazendo uso destes tímpanos divinos, Hércules fez um barulho ensurdecedor que desorientou as aves e fez com que elas fugissem. Hércules ainda bateu várias dessas aves em pleno voo, com seu arco com flechas banhadas no sangue da hidra. Mais um trabalho havia sido realizado, e agora Hércules rumava em direção à ilha de Creta. O rei Euristeu de Micenas havia ordenado que Hércules fosse para a ilha do rei Minos, capturar e domar o temível touro de Creta. Este não era um touro comum. O animal deveria ter sido sacrificado em honra ao deus Poseidon, mas devido às suas qualidades, Minos optou por não sacrificá-lo. Por tal desfeita, Poseidon fez com que o touro fosse tomado por uma fúria incontrolável. Hércules ficou frente a frente com o poderoso touro, que era pai do terrível Minotauro. O touro era incrivelmente forte e mediu forças com o herói, mas a fera bovina não era forte o bastante para vencer o filho de Zeus. Hércules o agarrou pelos chifres e o jogou no chão. Após amarrá-lo, colocou em um navio que o levaria de volta para o Peloponeso. Ao chegar em Micenas, o touro foi apresentado a Euristeu, que após confirmar a realização da tarefa, soltou o animal. O touro vagaria pela Grécia, causando terror por onde passava. Mas nas planícies de Maratona, ele encontraria com um oponente formidável. Seu nome era Teseu. Hércules estava no seu 8º trabalho, e agora ele deveria viajar até a Trácia e voltar trazendo consigo as famosas éguas antropófagas de Diomedes. O rei era filho de Ares, o deus da guerra, e reinava sobre os Bistônios, que era um povo bárbaro e cruel. E certamente, Diomedes era o mais cruel entre os trácios. Ele capturava estrangeiros que atravessavam suas terras e os conduziam até o celeiro real. Lá se encontravam as poderosas éguas. Elas eram tão fortes que eram amarradas com correntes de ferro. As éguas não mais comiam aveia ou qualquer outro cereal, pois teriam adquirido o gosto pela carne humana. Diomedes então jogava os visitantes para servirem de refeição para seus terríveis equinos. Para a viagem até a Trácia, Hércules teve a companhia de alguns amigos, como seu sobrinho Jolau e Abdero, que era filho de Hermes. Hércules, chegando ao reino de Diomedes, tomou conhecimento das atrocidades que o rei cometia contra os visitantes de seu reino. Diomedes insultava o dever da hospitalidade, que era uma das exigências de Zeus. Ao saber da chegada de novos visitantes, o rei e seus guardas partiram para fazer novas vítimas.
Hércules derrotou a guarda real com certa facilidade, e o herói não deixaria que o rei escapasse impune, após cometer tantos crimes. Ele agarrou o rei e o jogou para ser devorado por suas próprias éguas. Como estavam alimentadas, as éguas estavam mais calmas, e assim Hércules as conduziu até seu navio. Porém, mais soldados apareceram, tentando vingar a morte do rei. Hércules pediu para que o filho de Hermes segurasse as éguas enquanto o herói e Jolau lutariam contra os soldados. Os guardas novamente foram derrotados por Hércules, mas ao retornar, o herói se deparou com Abdero morto, sendo devorado pelas éguas. Hércules lamentou a morte do amigo e, após sepultá-lo, declarou que ali seria fundada a cidade de Abdera, em homenagem ao amigo. Já em Micenas, o rei Euristeu consagrou as éguas em homenagem à deusa Hera. Os cavalos descendentes dessas éguas eram animais extraordinários. Conforme a lenda, Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande, teria o sangue dessas éguas correndo em suas veias. E sob o comando de Alexandre Magno, ele participaria da conquista de quase todo o mundo conhecido. Para realizar seu nono trabalho, Hércules havia reunido alguns heróis para acompanhá-lo até Temisquira, o reino das Amazonas. A mimada filha do rei Euristeu exigiu que seu pai lhe desse o cinturão de Hipólita como presente. Hipólita era a rainha das Amazonas e, devido a seus feitos no campo de batalha, recebeu o cinturão do próprio deus Ares como honraria. Para realizar o desejo da filha, o rei enviou Hércules para que fizesse uso dos meios que achasse necessário para trazer o cinturão para sua filha. Temisquira era um reino formado apenas por mulheres, e estas eram famosas por serem excelentes combatentes. Ao chegar no reino das Amazonas, Hércules foi recebido pela própria rainha Hipólita, que ficou admirada com o porte poderoso do filho de Zeus. Hércules foi diplomático ao conversar com a rainha e esta retribuiu com cortesia. Eles pareciam estar chegando a um acordo, e Hipólita parecia que iria ceder seu cinturão ao herói, sem a necessidade de derramamento de sangue. Mas a deusa Hera, inimiga de Hércules, não permitiria que o filho bastardo de Zeus realizasse tão facilmente esta tarefa. A deusa disfarçada se misturou entre as Amazonas e espalhou o boato de que Hércules planejava sequestrar a rainha. Para proteger Hipólita, as Amazonas se armaram e atacaram Hércules e seus companheiros. A batalha foi sangrenta. Muitas Amazonas cairiam no campo de batalha. Entre as Amazonas caídas estava a própria rainha Hipólita. Hércules tomaria seu cinturão e retornaria para Micenas com seus homens. No caminho de volta, o herói passou por Troia, e a cidade estava em terríveis apuros. O rei troiano Laomedes estava sendo punido, pois ele se recusou a pagar o tributo combinado com Poseidon, que havia construído para o rei as lendárias muralhas de Troia. E por isso sua filha estava sendo entregue como sacrifício a um terrível monstro marinho. O rei prometeu uma grande recompensa ao herói, caso ele salvasse sua filha das garras do monstro. Hércules então partiu para combater a criatura. Ela também não foi párea para o poderoso filho de Zeus e foi exterminada. Hércules então devolveu a princesa sã e salva a Laomedes, que ficou muito satisfeito em ter sua filha de volta. Mas Laomedes reforçou sua reputação de caloteiro, e assim como fez com Poseidon, não pagou o prêmio devido ao herói. Do alto das muralhas de Troia, centenas de arqueiros miravam no herói, apenas à espera da ordem do rei para atirar. Hércules não estava preparado para enfrentar uma cidade inteira e acabou sendo expulso da costa troiana. Ele retornou para Micenas para entregar o cinturão da rainha Hipólita para a filha de seu soberano, mas não esqueceria
a afronta cometida pelos troianos. O rei Euristeu queria ver Hércules o mais longe possível, e como seu 10º trabalho, o herói deveria roubar o gado do gigante Gerião. O gigante vivia na mítica ilha de Eritreia, próximo à Península Ibérica. A viagem era muito longa, e nenhum grego jamais havia viajado para tão longe e retornado. Hércules navegou por muito tempo, até chegar na grande montanha, que separava o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Mas nem mesmo uma enorme montanha seria capaz de deter o poderoso filho de Zeus. Hércules usou toda a sua força para dividir a grande montanha em duas, e afastou as duas metades. Assim, o herói ligou o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico e pôde finalmente seguir viagem. Os 2 grandes montes criados pelo herói ficariam conhecidos como os Pilares de Hércules, e hoje em dia, este lugar é conhecido como o Estreito de Gibraltar. Hércules finalmente chegou na ilha de Eritreia. Nenhum grego jamais havia ousado se aproximar dos bois do gigante filho de Crisaor, já que era uma criatura horrenda que tinha vários corpos em um único só. O gigante também possuía um cão de guarda de 2 cabeças, chamado Ortros, que era irmão de Cérbero, o cão infernal. Hércules lutou contra o cão, que além de 2 cabeças ainda possuía uma cauda de serpente. Mas nem toda sua ferocidade o tornou um real empecilho para Hércules, que abateu o cão filho de Equidna com sua poderosa clava. Furtivamente, Hércules começou a conduzir o gado, tentando não chamar a atenção do gigante. Mas as ações de Hércules não passaram despercebidas por Gerião, que, furioso, partiu para o ataque. A luta entre Hércules e Gerião foi intensa, e parecia que desta vez Hércules finalmente seria derrotado. O herói percebe que a deusa Hera, inimiga de Hércules, estava auxiliando o gigante, dando-lhe coragem e força. Hércules usou seu arco para disparar uma flecha contra a deusa, que, ferida, fugiu para o Olimpo. O semideus sacou suas flechas especiais, embebecidas com o veneno do sangue da Hidra. Nem mesmo os imortais eram imunes ao poderoso veneno do monstro filho de Tifão e Equidna. O gigante Gerião foi abatido e faleceu após sofrer uma agonia terrível. E Hércules finalmente pôde retornar para a Grécia, conduzindo os famosos bois de Gerião. Hércules estava novamente viajando pelo mundo para realizar mais um trabalho para o rei Euristeu. Desta vez ele deveria encontrar o famoso Jardins das Hespérides e retornar trazendo as famosas maçãs douradas do jardim. Quando a deusa Hera se casou com Zeus, ela foi presenteada por Gaia com uma bela árvore da qual cresciam maçãs douradas. Esta árvore era cuidada pelas belas e delicadas Hespérides e vigiado por Ladão, que era um imenso e poderoso dragão. Em suas buscas pelo jardim, Hércules se deparou com Titã Prometeu, que estava acorrentado a uma rocha e tinha seu fígado devorado por uma águia. Durante a noite, o fígado de Prometeu regenerava, e no outro dia, a ave retornava para se alimentar novamente. Prometeu havia sido castigado por Zeus por roubar o fogo sagrado e entregá-lo aos homens. Hércules decide que Prometeu já havia sofrido bastante e resolve que algo tem que ser feito. Ele abate a odiosa ave com seu arco e rompe as correntes que prendiam o Titã ao rochedo. Desta forma, Prometeu finalmente estava livre de seu suplício. Como forma de gratidão, Prometeu aconselha a Hércules a não enfrentar o poderoso dragão. E ao invés disso, ele deveria se encontrar com Atlas. Dando continuidade à sua viagem, o herói se depara com o poderoso Titã Atlas, que também estava sofrendo um castigo imposto por Zeus. Atlas havia lutado contra Zeus durante a Titanomaquia, que foi a grande luta entre deuses e titãs. Derrotado, Atlas foi obrigado a sustentar todo o peso da abóbada celeste em suas costas, por toda a eternidade.
O Titã era pai das Hespérides e se ofereceu para trazer para Hércules as maçãs que ele tanto precisava, desde que ele segurasse a abóbora celeste, enquanto o Titã visitava os jardins de suas filhas. Hércules concordou e fez uso de toda a sua força para erguer sob seus ombros a pesada abóbora celeste. Atlas partiu e depois de algum tempo finalmente retornou. Ele trazia consigo as maçãs que Hércules precisava, e ao ver o herói, Atlas lhe disse: "Aqui estão suas maçãs, mas não se preocupe, eu mesmo entregarei ao rei Euristeu para você." Hércules, percebendo que vai ser enganado e que terá que sustentar todo o peso do mundo em suas costas por toda a eternidade, neste momento, ele usa de sua astúcia. "Você realmente faria isso por mim? Quanta bondade! Não suporto mais encarar aquele meu primo. Mas antes de você partir, gostaria de fazer um pedido. Você poderia sustentar a abóbora apenas por um instante para que eu possa arrumar meu manto de pele de leão, de forma que ele proteja minhas costas. Mais do que ninguém, você sabe como todo este peso é desconfortável, não é?" Atlas realmente sabia o quão dolorosa era tal tarefa e decidiu dar uma ajudinha ao herói. Logo após o Titã reerguer a abóbora celeste, Hércules pegou as maçãs que haviam sido deixadas no chão e virou suas costas para Atlas, para nunca mais voltar. Ao retornar a Micenas com as maçãs, o grande herói foi ovacionado pelos súditos de Euristeu. O rei enciumado decide que só há uma forma de se livrar definitivamente de Hércules. Ele deveria ser enviado para o reino dos mortos. Após realizar 11 trabalhos que todos julgavam impossíveis, Hércules era amado pelo povo, já que o herói havia livrado o mundo das mais sinistras criaturas. O plano de Euristeu de acabar com o filho de Zeus só fez com que ele alcançasse glórias cada vez maiores. O rei de Micenas só tinha direito a impor mais um trabalho para Hércules, e por isso essa era sua última chance de se livrar do herói. Euristeu ordenou que Hércules fosse ao mundo dos mortos e voltasse trazendo consigo o lendário Cérbero, o cão de 3 cabeças de Hades, que era responsável por vigiar o reino de seu mestre. Antes de partir para o reino de Hades, o herói foi iniciado nos mistérios de Eleusis. Os rituais deste culto simbolizam a morte e a ressurreição. Hércules se dirigiu a uma caverna secreta que dava acesso ao mundo subterrâneo. Logo na entrada, ele foi recebido por seu irmão Hermes, que era o deus que conduzia as almas até o reino de Hades. Guiado pelo deus mensageiro, Hércules foi adentrando o submundo. Era um lugar sinistro e repleto de tristeza. Inesperadamente, no reino de Hades, o semideus encontra seu amigo Teseu, ainda vivo, acorrentado a uma pedra. Teseu havia sido castigado por Hades por tentar, juntamente com seu amigo Pírito, sequestrar Perséfone, a rainha do submundo. Hércules libertou seu amigo do cativeiro e Teseu pôde retornar ao mundo dos vivos. O herói então se deparou com Caronte o barqueiro, que se recusou a ajudar Hércules a entrar no reino de seu mestre. Mas o semideus estava obstinado e ameaçou destruir Caronte e seu barco, caso ele não o levasse até a outra margem do rio Aqueronte. Sob tal ameaça, Caronte não teve alternativa senão fazer o que Hércules exigiu. Na outra margem do rio, Hades, o senhor do submundo, já o aguardava. O filho de Zeus estava frente a frente com Hades e pediu-lhe permissão para levar seu cão e apresentá-lo a Euristeu, com a promessa de que devolveria o cão após completar seu trabalho. Hades permitiu que Hércules tentasse capturar o cão de 3 cabeças, mas com a condição de que ele não fizesse uso de nenhuma arma e usasse apenas suas próprias mãos para dominar o animal. O herói partiu ao encontro do monstro. Ao avistá-lo, Hércules percebe que a fera, além de ter 3 cabeças, ainda tinha uma cauda de serpente. O filho de Zeus já havia lutado contra todo tipo de criatura e, sem temor, partiu para lutar contra mais uma.
A luta entre o semideus e o monstro foi brutal, mas Hércules conseguiu por fim subjugar o cão infernal. O herói conduziu Cérbero até a superfície. O cão, ao ter contato com a luz do sol, teve náuseas e acabou vomitando. Do lugar onde caiu o vômito do animal, passaram a nascer plantas venenosas e carnívoras. Apesar de toda a resistência, Hércules arrastou o animal até o palácio de Euristeu e apresentou a criatura ao seu senhor. Ao ver tal monstro, Euristeu, apavorado, correu para dentro do tonel de bronze e lá se escondeu mais uma vez. Cérbero foi liberto como prometido e retornou rapidamente para o mundo dos mortos. Hércules finalmente havia cumprido seu 12º trabalho. E Euristeu, resignado por não conseguir dar um fim a Hércules, acabou liberando o semideus de seus serviços. Hércules havia alcançado o auge de sua glória e era visto como benfeitor da humanidade. Mas este não é o fim de sua jornada. O filho de Zeus ainda enfrentaria difíceis aventuras e provações, antes de finalmente alcançar a imortalidade, ao lado de seu pai. Egeu era o rei da cidade de Atenas, e o monarca, mesmo tendo várias esposas, nunca conseguiu ter um filho homem como herdeiro. E isso era motivo de muita tristeza e preocupação para o rei. O rei decidiu fazer uma visita ao oráculo de Delfos, pois este era o lugar onde os gregos buscavam encontrar as respostas para as mais diversas questões. Ele perguntou a Pitonisa o que precisava fazer para enfim ter um filho homem. Ela era uma sacerdotisa de Apolo, capaz de antever o futuro. Como era de costume, o que foi dito a Egeu pela Pitonisa era muito obscuro e enigmático para o rei, que não conseguiu decifrar o sentido do que foi dito pelo oráculo. E assim, desiludido, o rei de Atenas partiu de volta para casa, sem encontrar a resposta que tanto procurava. Durante sua viagem de volta para casa, Egeu se hospedou no palácio do rei Piteu de Tresina, amigo de longa data do rei ateniense. Egeu contou ao amigo a revelação feita pela Pitonisa, e o astuto Piteu entendeu a profecia imediatamente. Ele entendeu que Egeu teria um filho com a primeira mulher que ele se deitasse em seu caminho de volta para casa. Em posse dessa informação, o rei de Tresina embriagou seu hóspede e ofereceu sua filha para se deitar com Egeu. Intoxicado pelo álcool e pela luxúria, ao ver tão bela jovem, o ateniense não conseguiu resistir a seus desejos e se entregou às suas paixões. Nesta mesma noite, a princesa Etra foi visitada pelo espectro da deusa Atena. A deusa disse a Etra que ela deveria ir até a praia e fazer uma oferenda aos deuses, e assim, o filho que ela estava esperando seria abençoado pelos deuses. A princesa entrou nas águas do mar, trazendo consigo a oferenda aos deuses. Das águas do mar, emergiu Poseidon, o deus dos mares, para a surpresa da princesa, que ficou admirada com tão magnífica divindade. Poseidon colocou a mão na barriga da princesa e disse que aquela criança alcançaria glórias tão grandes quanto a dos filhos de Zeus. O deus se uniu à princesa, e a criança que nasceria do ventre de Etra seria filho tanto de Egeu como de Poseidon. No dia seguinte, Etra revelou a Egeu seu encontro com os deuses e que eles haviam abençoado o filho que nasceria daquela união. Mas é claro que ela preferiu omitir alguns detalhes do encontro. Egeu ficou satisfeito com a notícia, mas temia pela segurança da criança, já que o rei possuía muitos inimigos, e por isso disse que se a criança fosse um menino, ela não contasse a ninguém quem era o pai. Egeu levantou uma grande pedra e sob ela colocou suas sandálias e uma espada, dizendo que quando o filho tivesse força suficiente para levantar aquela pedra, a princesa deveria enviá-lo para Atenas, para assumir sua posição como príncipe da Ática. Algum tempo se passou, e nasceu um menino belo e forte, que foi batizado com o nome de Teseu. Ele foi criado por seu sábio avô, que o moldava para ser um verdadeiro herói.
Quando Teseu ainda era criança, Hércules visitou o palácio de seu avô. Ao saber que Hércules havia chegado, o pequeno Teseu e seus amigos correram para encontrá-lo. Hércules havia deixado seu manto de pele de leão sobre a poltrona. As crianças, ao entrarem às pressas no salão, ficaram aterrorizadas, pensando que se tratava de um leão de verdade. Mas o jovem Teseu parecia não ter medo. Ele sacou a espada do guarda que fazia segurança do palácio e atacou o leão. Hércules deu uma grande gargalhada ao ver o garoto estocando couro de leão e disse ao rei que com aquele coração o neto de Piteu estaria destinado a ter seu nome marcado entre as estrelas. Hércules e Teseu um dia ainda se tornariam grandes amigos e juntos enfrentariam vários desafios. Após completar 16 anos de idade, Teseu decidiu que já era hora de tentar levantar a pedra onde Egeu havia escondido sua sandália e espada. Devido à sua grande força, ele ergueria a pedra com facilidade, revelando os pertences de seu pai. Ele calçou as sandálias do rei e disse à sua mãe que partiria rumo a Atenas. Seu avô lhe ofereceu um navio para conduzi-lo até o porto de Pireu. Mas Teseu respondendo dizendo que não haveria honra em chegar na casa de seu pai sem pó em suas sandálias e sangue na lâmina da espada. Teseu dispensou a cortesia oferecida por seu avô e pegou a estrada rumo ao encontro de seu destino. Após recolher as sandálias e a espada de seu pai, Teseu partiu a pé rumo a Atenas. O caminho era longo e cheio de perigos. A estrada era repleta de toda sorte de bandidos, e nos campos e florestas diversas feras estavam à solta. Mas Teseu não conhecia o medo e sozinho desbravou uma trilha rumo ao encontro de seu pai, que ele ainda não conhecia. No caminho, o jovem se deparou com diversos bandidos. Entre eles estava Perífetes, famoso por sua clava de ferro. Teseu foi atacado pelo vilão, mas conseguiu escapar de seus terríveis ataques. Depois de derrubar o bandido com um poderoso soco de contra-ataque, Teseu tomou-lhe a clava e matou Perífetes com sua própria arma. Mais à frente, ele se encontrou com Cércion, que desafiava todos aqueles que passavam para uma luta corpo a corpo, sem o uso de armas. Cércion matava todos que ele derrotava. O jovem herói não se intimidou e enfrentou seu desafiante. Eles mediram forças. Cércion era realmente muito forte. Para alcançar a vitória, Teseu usou técnicas de luta nunca antes vistas para vencer Cércion. E até hoje é conhecido como o inventor da luta greco-romana. Após derrotar outros bandidos, Teseu também foi atacado por um grande javali. Mas nem mesmo criaturas da mãe natureza pareciam capazes de deter o obstinado rapaz. Após exterminar o animal, Teseu se deparou com Procusto, uma das figuras mais temidas de toda a região. Ele oferecia aos viajantes um descanso em sua cama, mas Procusto possuía duas camas, uma grande e outra pequena. Quando o visitante era alto, ele oferecia a cama pequena. Como o homem não cabia na cama, ele cortava as pernas da vítima para que assim ela coubesse perfeitamente na cama. Caso o visitante fosse pequeno, ele oferecia uma cama grande. E para que o visitante preenchesse a cama, ele esticava a vítima puxando suas pernas e braços por meio de cordas e quebrava suas juntas para poder esticá-lo ainda mais. Porém, Procusto também não foi páreo para o herói, que o jogou em sua cama pequena e fez o bandido provar de seu próprio veneno. Depois de uma longa viagem, enfim Teseu chegou a Atenas. Mas mesmo não tendo enviado nenhuma mensagem, sua chegada não surpreendeu o velho rei Egeu, que já o aguardava. Ele havia sido avisado dias antes pela feiticeira Medeia, que havia previsto a chegada do herdeiro do rei. Mas a ele não foi dito toda a verdade. A feiticeira havia ganhado muito espaço na corte de Egeu
e sabia que sua influência seria esvaziada com a chegada do herdeiro real. Assim ela advertiu o rei sobre a chegada do homem que seria responsável por sua morte. Ela disse ao rei para receber o visitante com toda hospitalidade e que lhe fosse oferecida uma taça de vinho. Desta forma, todos os seus problemas estariam resolvidos. O rei, então, ofereceu a taça de vinho envenenada a seu hóspede. Quando Teseu ergueu a taça e ofereceu um brinde à saúde do rei, a espada que pertencia ao rei ficou exposta e Egeu a reconheceu imediatamente. Teseu estava prestes a beber o vinho quando o rei derrubou a taça de sua mão. Egeu deu um grande abraço em seu filho, que finalmente havia chegado para tomar seu lugar ao lado de seu pai. Egeu expulsaria a feiticeira Medeia de seu reino, por conspirar contra a vida de seu filho. O rei apresentou Teseu à população de Atenas, que o reconheceram como o novo príncipe da Ática e herdeiro do trono de Atenas. Após assumir seu posto como herdeiro do reino da Ática, Teseu se deparou com uma situação ultrajante. Emissários do rei Minos de Creta chegam a Atenas com a missão de cobrar o tributo devido ao seu rei. Atenas havia sido subjugada por Creta após uma guerra entre as cidades, motivada pelo assassinato do filho de Minos, enquanto ele visitava o reino de Egeu. Como cláusula do Tratado de Paz, Atenas deveria enviar a Creta anualmente 14 jovens para servirem como tributo, sendo 7 homens e 7 mulheres. Ao chegarem em Creta, esses jovens eram levados ao famoso labirinto de Minos, onde seriam entregues como sacrifício ao terrível Minotauro, que era uma criatura metade homem, metade touro. A população de Atenas já não aguentava mais ver seus filhos serem entregues como cordeiros de sacrifício, mas eles nada podiam fazer. Contudo, ao tomar conhecimento da situação, Teseu decide que dará um fim nisso. Ele se voluntaria para ser um dos jovens entregues a Creta e diz que o templo da humilhação acabou e que partiria com os demais jovens e com todos eles retornaria, após exterminar a besta que se alimentava do sangue dos filhos de Atenas. O rei Egeu tentou convencê-lo a abandonar tal ideia, mas não obteve sucesso. E vendo que o filho estava irredutível, e antes de partir ele lhe abençoou, e disse que, como tradição, o navio que leva os jovens usa velas negras como sinal de luto às vidas que serão sacrificadas. Mas o rei pediu para Teseu que, caso ele retornasse em segurança, ele deveria hastear velas brancas, e assim, ao ver seu barco no horizonte, o coração do rei seria imediatamente apaziguado. Aflito, Egeu assistiu seu filho embarcar no navio que o levaria rumo a um destino incerto. Ao chegar na ilha de Creta, os 14 jovens foram levados ao palácio de Minos, onde seriam apresentados ao rei. Enquanto o rei Minos examinava os jovens entregues como tributo, na sala do trono também estava a bela princesa Ariadne, que ao pôr os olhos no jovem formoso Teseu, se apaixonou imediatamente. Durante a noite, escondida, Ariadne visitou a cela onde se encontrava o objeto de sua paixão. Teseu aguardava até o momento em que seria levado ao labirinto. Ela disse a Teseu que Eros fulminou seu coração no instante que ela ouviu, e que não deixaria que ele fosse morto pela infame criatura. Ela entregou a Teseu uma espada e um novelo de lã. Ele sentia que com aquela espada ele colocaria um fim na existência da criatura sinistra que ceifava a vida de seus compatriotas. Mas ele não entendia para que serviria o novelo de lã. Mas Ariadne lhe explicou que com a espada ele exterminaria o monstro, e com o novelo de lã ele encontraria a saída do labirinto. No dia seguinte, Ariadne e Teseu se despediram, e enquanto o herói partia, em busca de seu destino, ela segurava a ponta do fio do novelo de lã. Juntamente com os demais jovens, Teseu adentrou o labirinto, e conforme ele ia andando, um rastro de lã era deixado para trás.
O labirinto era escuro e assustador. A tensão era absoluta. Por vezes era possível ouvir o bufar da criatura que estava à espreita. Manchas de sangue tingiam o chão e as paredes do labirinto. Mas Teseu não tinha medo e estava confiante de que não seria seu sangue que iria colorir o chão de vermelho. O Minotauro surgiu e, por meio de um ataque surpresa, ele tentou ceifar a vida do herói. Contudo, a agilidade de Teseu lhe permitiu que ele esquivasse do golpe, que seria fatal. E o contra-ataque do herói seria devastador. Com apenas um golpe certeiro, Teseu livraria o mundo daquela nefasta criatura. O herói conseguiu salvar a vida da maioria de seus companheiros de jornada. E seguindo o rastro do barbante, ele acharia a saída do labirinto. Ariadne recebeu Teseu com os olhos cheios de lágrimas. E o casal se beijou apaixonadamente. Juntos, eles partiram rumo ao porto, onde o navio para fugirem de Creta os aguardava. Durante a viagem, o amor do casal parecia só crescer. Mas durante a noite, Teseu receberia a visita inesperada do deus Dionísio, que exigiu que o romance entre o casal tivesse um fim, já que Ariadne estava destinada ao deus do vinho. Por ser temente aos deuses, Teseu desembarcou com Ariadne na ilha de Naxos. E lá, ele a abandonou. A pobre princesa desesperada viu seu amado partir, mas ela não ficaria desamparada, pois ela estava destinada ao deus do êxtase. Desolado, o jovem rumava para Atenas. Devido à tristeza gerada pela separação, Teseu esqueceu-se de hastear as velas brancas, como seu pai havia pedido. O rei Egeu, que aguardava ansiosamente o retorno de seu amado filho, ao ver o barco retornar com as velas negras, sentiu um aperto profundo no coração. Egeu saltou do alto dos rochedos em direção às águas, e uma grande tristeza tomou conta do reino da Ática. O mar, que serviu como túmulo para o rei, passaria a ser chamado de Mar Egeu. O que deveria ser um retorno triunfante para Teseu tornou-se um evento melancólico. Mas agora, toda a Ática louvava Teseu, o jovem que matou o terrível Minotauro, e agora reinaria sobre Atenas. Teseu se tornaria um dos mais famosos heróis da mitologia grega e teria um longo reinado repleto de aventuras e desventuras, que faria com que seus feitos fossem registrados nas estrelas. Na cidade de Corinto, reinavam os descendentes de Sísifo, o homem que ousou enganar os deuses. O rei Glauco tinha 2 filhos, Deliades, o seu favorito, e Belerofonte, que era tão belo que diziam que na verdade ele seria filho de Poseidon. Os 2 irmãos tinham uma grande rivalidade, e quase sempre, quando praticavam suas técnicas marciais, Belerofonte levava pior. Mas conforme ficava mais velho, Belerofonte se tornava mais forte e ágil, e as disputas começaram a se tornar mais violentas. Apesar de estar melhorando a cada dia, Deliades ainda era mais habilidoso que Belerofonte, e por isso, durante suas lutas, ele se portava com exagerada confiança, provocando seu irmão de forma imprudente. Inflamado pelas provocações de seu irmão, Belerofonte passou a lutar em um estado de fúria que fazia sua mente esquecer a fadiga. E assim, ele tentava golpear seu irmão com uma velocidade fora do comum. E um destes golpes velozes escapou da defesa de Deliades, acertando o príncipe na cabeça com grande violência. Deliades caiu no chão e seu corpo permanecia inerte. Belerofonte correu para acudi-lo, mas o espírito do jovem príncipe já havia partido para o reino de Hades. Belerofonte chorava com o corpo de seu irmão em seus braços, enquanto o rei corria para ver o que havia acontecido. Tomado pela dor de perder seu filho favorito, o rei expulsou Belerofonte de seu reino e ordenou que ele nunca mais voltasse. O jovem partiu
sob o olhar de reprovação de seus compatriotas, que tinham muito amor pelo príncipe que havia morrido. E assim, Belerofonte atravessou os portões da cidade, carregando o peso da culpa e sob a maldição de um terrível pecado. O jovem banido passou a vagar errante pela Grécia, até chegar à cidade de Tirinto. Lá reinava Preto, que ao saber que o príncipe exilado de Corinto estava em suas terras, lhe concedeu asilo e pousada, e lhe tratou com todo respeito e hospitalidade, assim como manda os desígnios de Zeus. Belerofonte contou ao rei o motivo de seu banimento, e jurou que o ocorrido não passou de um terrível acidente. O rei ficou comovido com o ocorrido e prometeu ajudá-lo. Preto ordenou que um ritual de purificação fosse organizado, com a finalidade de expiar os pecados do príncipe de Corinto. Graças aos sacrifícios oferecidos aos deuses, os pecados de Belerofonte foram purgados, e o jovem passou a ter uma grande dívida de gratidão com o rei. Já a rainha de Tirinto ficava encantada ao contemplar aquele jovem no auge de sua beleza. Belerofonte passou a viver na corte do rei Preto e não percebia que era sempre alvo dos olhares da ávida rainha Anteia. Certo dia, Belerofonte foi convidado para uma reunião privada com a rainha. Ela usou sua grande beleza para tentar seduzi-lo, mas em respeito e gratidão ao seu anfitrião, Belerofonte não cogitou cometer tal ato de traição, e por isso ele repudiou a investida da rainha. Ela gritou insultos para o príncipe de Corinto e pôs em dúvida sua masculinidade, mas ele fez ouvidos moucos e a deixou ajoelhada no chão. Mas a rainha não iria aceitar tamanha humilhação e estava determinada a se vingar do jovem que a rejeitou. Anteia foi até o rei de Corinto, com lágrimas de crocodilo escorrendo de seus olhos, e denunciou Belerofonte por tentar violá-la. O rei foi tomado por uma grande fúria, mas devido ao dever da hospitalidade exigido por Zeus, ele não poderia tentar contra a vida de seu hóspede. Mas Preto era um homem com uma mente ardilosa, e assim ele bolou um plano para se livrar do hóspede, que desonrou seu lar. O rei ordenou que um escriba escrevesse uma carta ao seu sogro e a entregou selada para Belerofonte, pedindo que ele entregasse a mensagem a Iobates, rei da Lícia. Ingenuamente, Belerofonte aceitou a tarefa solicitada por seu anfitrião, por quem ele nutria um grande sentimento de gratidão, sem suspeitar que este tramava contra sua vida. Já na Lícia, o rei, ao ver se aproximar uma embarcação que fazia o uso das cores do reino de seu genro, ordenou que fossem realizados preparativos para receber os visitantes. O rei foi muito cordial com Belerofonte, pois um amigo de seu genro certamente também seria seu amigo. Belerofonte tentou entregar a mensagem ao rei, mas este se recusou a recebê-la antes do jovem experimentar a hospitalidade da Lícia. Iobates apresentou sua belíssima filha ao Coríntio, que foi imediatamente fulminado por uma das flechas de Eros. Para tentar disfarçar, Belerofonte decidiu entregar a mensagem ao rei. Iobates, ao ler a mensagem, ficou espantado com seu conteúdo. A mensagem dizia que o portador daquele documento havia tentado violar a filha do rei da Lícia e que ele deveria receber o castigo merecido. Assim como seu cunhado, o rei passou a ser consumido pelo ódio por Belerofonte. Mas mesmo em meio ao ódio, Iobates percebeu o interesse do jovem Belerofonte por sua filha, e o soberano da Lícia se aproveitaria desta oportunidade para se livrar de seu hóspede. O rei disse que ofereceria a mão de sua filha ao jovem príncipe, se este o auxiliasse em uma tarefa difícil. Iobates explicou a Belerofonte que seu reino estava sofrendo um flagelo terrível. Vilarejos foram destruídos, plantações queimadas e o gado pereceu. Tudo isso graças a uma terrível criatura. O rei prometeu entregar sua bela filha ao herói, caso ele livrasse o reino da Lícia de tal criatura. Belerofonte
tomado por uma coragem impulsionada pela paixão, aceitou tal desafio sem titubear. Belerofonte se armou e partiu atrás da criatura. Satisfeito, Iobates viu o homem, que acreditava ter tentado violar sua filha mais velha, se encaminhar rumo a uma morte terrível. Belerofonte não fazia ideia que estava prestes a encontrar uma das criaturas mais temíveis que já pisou sobre a terra. Seu nome era a Quimera. Tal monstro era descendente de Tifão e Equidna, duas das mais tenebrosas criaturas do mundo grego. Este monstro tinha uma cabeça de leão e outra de bode, e na ponta de sua cauda havia uma terrível serpente. A besta era um animal terrivelmente agressivo. Nada resistia às suas garras afiadas, e seu hálito flamejante incinerava tudo ao seu redor. Porém, antes de encontrar com a maléfica criatura, os deuses lhe propiciaram um encontro inesperado. Belerofonte se deparou com o magnífico cavalo alado Pégaso, filho de Poseidon e Medusa, que bebia água em um riacho. Ele sabia que se conseguisse montar tal criatura, ele seria praticamente invencível. Belerofonte se aproxima furtivamente por trás do cavalo alado. Ele pulou sobre o lombo do animal, que reagiu imediatamente, saltando e empinando. Pégaso arremessou longe o ousado ginete, e este, ao cair no chão, chocou sua cabeça contra uma rocha. Belerofonte ficaria inconsciente, e sua mente adentraria os domínios de Morfeu, o deus dos sonhos. Em seu sono, ele se viu frente a frente com Atena, a deusa da sabedoria, que tinha em suas mãos rédeas sagradas. Atena entregou a Belerofonte as rédeas sagradas e lhe explicou como domar o cavalo alado. Quando o jovem acordou, em suas mãos estavam as rédeas divinas entregues pela deusa, e Pégaso ainda estava por perto. Seguindo as orientações da deusa, Belerofonte se aproximou calmamente do glorioso animal e, de forma gentil, lhe colocou as rédeas. O príncipe de Corinto então montou o cavalo alado e o pôs a galopar. Belerofonte e a gloriosa criatura alçaram voo. Pégaso jamais havia sido montado, mas a união entre o cavaleiro e sua montaria era tão perfeita que eles furavam as nuvens como um só. Enquanto estava lá no alto, Belerofonte avistou uma grande coluna de fumaça, e tudo indicava que ali estaria a terrível Quimera. Lá, a bestial criatura destruía tudo à sua volta. As chamas tomavam conta do vilarejo. Belerofonte avaliou seu adversário lá do alto. Este, sem dúvida, era um inimigo muito mais perigoso do que ele imaginava. A besta lançava jatos de fogo contra o herói, mas o ágil equino conseguia antecipar a trajetória dos ataques mortais. Pégaso e Belerofonte voavam em círculo em volta da criatura. Esta passaria a persegui-los. A besta tentou atacar Pégaso, que contra-atacou com um coice direto na cabeça da Quimera, que cairia desnorteada no solo. Percebendo que o monstro estava vulnerável, Belerofonte investiu para dar o golpe decisivo. A Quimera estava morta, e após exterminar a besta, Belerofonte se sentiu tomado por uma enorme sensação de poder. Ele passou a acreditar que as histórias que contavam sobre ele ser filho de Poseidon talvez fossem verdadeiras. Belerofonte retornou ao palácio de Iobates, trazendo a cabeça do monstro como troféu. O rei ficou impressionado, pois jamais imaginaria que aquele jovem rapaz seria capaz de tal façanha. O rei falou para Belerofonte que ordenaria os preparativos do casamento, assim que duas outras ameaças fossem neutralizadas: os Sólymos e as Amazonas. Belerofonte sabia que aquilo não havia sido combinado, mas devido à sua paixão pela princesa, ele se submeteu a essas novas tarefas impostas por seu futuro sogro.
Belerofonte lutou e derrotou os Sólimos, que eram guerreiros selvagens filhos de Ares. As Amazonas também não foram páreo para o poderoso guerreiro e sua montaria divina. Belerofonte retornaria, trazendo como prisioneiros os 2 líderes dos saqueadores que aterrorizavam o reino da Lícia. Iobates percebeu que tal homem só poderia contar com a graça dos deuses e que as acusações que pesavam contra ele só poderiam ser infundadas. Como havia sido prometido, o rei da Lícia celebrou o casamento de Belerofonte com a princesa Filonoé e nomeou o herói como seu herdeiro. Belerofonte havia conquistado tudo que um homem poderia desejar. Ele tinha uma bela família e governava a Lícia no lugar de seu sogro. Mas após realizar todos esses grandes feitos, ele se julgava merecedor de uma glória muito maior. Em um ato impulsivo, ele montou sobre Pégaso e alçou voo rumo ao Monte Olimpo, a morada dos deuses. Belerofonte apontou seu cavalo alado em direção aos céus. Tomado pela soberba, ele desejava chegar ao Olimpo, pois ele sentia-se digno de assumir um lugar ao lado dos 12 deuses olímpicos. Do alto do Olimpo, Zeus observava a ousadia e o orgulho desmedido do homem que se julgava estar à altura dos deuses imortais. Tal arrogância era considerado um pecado gravíssimo, conhecido como híbris. Zeus escolheria uma vespa como sua arma, pois aos seus olhos, um inseto era mais que o suficiente para lidar com outro. A vespa picaria a montaria de Belerofonte, assustando Pégaso, que acabou derrubando seu cavaleiro. Belerofonte caiu dos céus e viu seu desejo de imortalidade se perder entre as nuvens. Um mero mortal jamais sobreviveria a tal queda. Alguns dizem que Belerofonte teve uma morte terrível, enquanto outros que ele foi salvo pela deusa Atena e que passou o resto de seus dias tentando reencontrar seu cavalo alado. Mas seja lá qual foi o destino do herói orgulhoso, ele jamais se reencontraria com Pégaso, pois este havia sido imortalizado pelos deuses e colocado entre as estrelas.